Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre as relações entre a China e a casária, né? Que é um tema bastante interessante da geopolítica. Veja, quando você constata que o Xi Jinping, que é talvez o maior estadista vivo, né, ao lado de Vladimir Putin, né, ele é também, sem sombra de dúvida, o maior homem de negócios do mundo. Além de ser político, ele é um terrível homem de negócios, né? O Xi Jinping tem o dom do rei Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro, né? Veja, ele estava lá em São Francisco recebendo aplausos efusivos da mais alta elite financeira, né, globalista, lá nos Estados Unidos, né? Então tem certas coisas que não batem na análise geopolítica convencional, né? A qual coloca a China como uma concorrente feroz dos Estados Unidos, né? Mas assim, os grandes capitalistas americanos, eles gostam muito da China e do Xi Jinping. Afinal, os capitalistas meio que se mudaram para a China, né? Já na década de 70, né? Quando foram levados por lá pelo Nixon, pelo Kissinger, né? E também, principalmente, pelos Rockefeller, né? Que lideraram esse processo aí das plantas industriais chinesas, né? Com farta mão de obra que pode ser explorado naquele momento, tudo mais. Hoje já não é tão simples, né? Hoje a mão de obra chinesa ela é muito bem remunerada e a mão de obra mais barata está na Índia, né? Mas a China já tem uma posição definida como um colosso industrial, né? Além disso, explora muito a questão dos robôs, né? Da robótica, enfim, as suas plantas industriais hoje já não precisam tanto daquele trabalho penoso, né? Que foi exigido na década de 70, né? Pessoal, falar um pouquinho aqui das dinastias bancárias do Ocidente, né? Muitas vezes elas são chamadas com expressões pitorescas ou pejorativas, né? Por exemplo, judeus casares, né? Ou máfia casar, né? Ou banqueiros ashkenazes, ou banca sionista. Também são chamados às vezes de Deep State, o consórcio, as 13 famílias Illuminati. Tem uma dessas famílias que ela é chinesa, né? Que é a família Li. E a gente sabe que as famílias Illuminati, todas elas têm relações entre si, né? E elas estão fora aí da grande mídia, né? Quem aparece na grande mídia não é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder, por exemplo, os acionistas do grupo Vanguard, que você quer sabe o nome dessas pessoas, né? Por isso é que se diz que o grupo BlackRock, na verdade, ele pertence ao grupo Vanguard, né? Porque o BlackRock você consegue rastrear quem são os bilionários, quem são os acionistas, e do grupo Vanguard você simplesmente não consegue saber quem são essas pessoas. Mas a gente sabe alguns nomes, né? Rothschild, Rockefeller, Morgan, os Astor, os Goldsmith, Sinclair, né? A família Collins, né? E várias outras, né? DuPont, Onassis, né? As 13 famílias Illuminati, que se identificam aí como um poder globalista bancário internacional. Portanto, ele, embora muitas vezes ele é dito como um banqueiros sionistas ou banqueiros judeus, na verdade eles são fundamentalmente internacionalistas. Mas de onde vieram esses banqueiros? Da casária. A casária existiu? Sim. Suas relações com a China estão presentes lá desde o começo deste reino turco-mongol, que era governado através de um kanato, né? O kanato vem de Khan, né? Por exemplo, Gengis Khan, Kublai Khan. Khan seria uma espécie de rei ou imperador, né? No caso do Gengis Khan, seria um imperador, né? A gente chama de czar, né? Ou de César. São palavras parecidas, né? E na Rússia se chama czar, em Roma se chamava César, e Khan se chamava no reino mongol. Então ali se estabeleceu o reino da Casária, né, no reino que corresponderia à Ucrânia atual, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? E posteriormente o rei Bulan, que foi o rei mais importante da Casária, se converteu ao judaísmo. Isso foi por volta do ano 750 da Era Comum. O rei, segundo consta, ele se converteu ao judaísmo por interesses, né? Interesses aí de negócios, interesses geopolíticos, não necessariamente porque ele era um homem religioso, tá? Bom,
É interessante que na Casária se acreditava em coisas que também os chineses acreditavam. Muito embora eles eram tidos como xamanistas, né, que é um tipo de religião assim baseada em invocações, é politeísta, né, uma espécie de animismo, né? Eles também acreditavam nas teses do confucionismo, por exemplo, a ideia do mandato celestial, que o governante, ele na verdade, ele recebeu de Deus ou do mais alto aí um mandato celestial para governar aquele país e aquele povo, né? Então os turcos cazares também acreditavam no mandato celestial. Por quê? Porque você já tinha chineses, né? Porque estão próximos da China ali, né? Então você tinha tanto presença de chineses como presença de judeus daquela região, né? Uma presença anormalmente grande de judeus, né? Tanto é que vieram a se converter ao judaísmo, né? E já tinham ali parte da cultura confucionista chinesa também, né? O primeiro influxo registrado de judeus na China, ou vamos dizer, o maior influxo de judeus na China, ocorreu por volta do ano 600 da Era Comum, na dinastia Tang. O imperador Tang, ele resolveu reviver, né, refazer as antigas rotas comerciais da seda, as vias comerciais da Rota da Seda. Por quê? Porque essas vias tinham assim decaído, depauperado, né? Durante a queda da dinastia Han, que foi no ano 200. Né? Com a revivescência da Rota da Seda pela dinastia Tang, por volta do ano 600, budistas, hindus, cristãos, zoroastrinos, muçulmanos, judeus migraram para a China. Todas aquelas pessoas que têm tino para o comércio, para produzir, para criar empresas comerciais, né? Então, assim, você tem esse fenômeno aí de judeus indo para a China, fazer negócios aí para comercializar na Rota da Seda, para buscar produtos, né, para abrir empresas comerciais e tal. Então foi uma lufada de ar fresco aí, né? Olha só que interessante. Segundo o estudioso Paul Guang, os judeus na China, estou falando do século VII, pessoal, puderam preservar seus costumes nativos e suas crenças religiosas na educação, no trabalho, na compra e venda de terras, no casamento, no direito de se mudar. Os judeus desfrutavam dos mesmos direitos e tratamentos dados aos próprios chineses. Nunca enfrentaram discriminação na China. Interessante, né? Essa tolerância política chinesa contrastava fortemente com a perseguição e as conversões e os expurgos e até as mortes forçadas, né? Que se espalhavam de um modo desenfreado por todo o Ocidente cristão. Você sabe, durante muitos séculos eles foram acusados de terem crucificado o Messias e tudo mais, que eu não vou abordar aqui, mas você sabe que eles sofreram grandes perseguições históricas, né? Os principais promotores da perseguição contra os judeus foram os imperadores Heráclio, no século VII, Justiniano, no século VII, Leão III, no século VIII, Romano, no século X, e também foram fortemente perseguidos no Império Bizantino. Veja, para falar do Império Bizantino, né, que é o Império Romano do Oriente, para onde se mudou parte da corte romana, do próprio catolicismo romano, né, que já era católico, quando se mudou para Constantinopla, antiga Bizâncio, né, e que vai ser bizantina e cristã até o século XV, quando ela será tomada pelos turcos otomanos, né. Você vê que a importância do povo turco aí para os grandes movimentos históricos é enorme, né. Veja, o Império Bizantino ele tinha muito interesse ali na região do Mar Vermelho, região que nessa época tinha muitos judeus, né? E também árabes, né? Mas tinha bastante judeus, né? Por exemplo, no século IV, no século V e no século VI, você tinha muitos judeus ali naquela região do Oriente Médio, principalmente na região que corresponderia hoje ao Iêmen, né? Porque era a partir do Iêmen que você tinha ali uma rota marítima vital para os interesses do Império Bizantino, que é justamente onde está o Mar Vermelho, né? E é interessante como o mundo é pequeno, né? Você vê hoje lá o Iêmen, ele é uma força terrível ali para os esforços de guerra ali do IDF israelense, né? Os Houthis, né? Que é uma força ali forte, né?
muito forte que tem causado fortes baixas no exército israelense, obrigando nesse momento, olha só como a história se cruza, hein? Obrigando neste momento Israel a capitular frente ao Hamas e fazer um acordo com o Hamas, né? Parece que, só fazer um parêntese aqui ao assunto principal, que eles vão ser obrigados a fazerem um acordo e o Hamas vai libertar 50 reféns, sendo deles 30 crianças e 20 mulheres. E, naturalmente, vai pedir um cessar-fogo aí de 5 dias. Então, você vê que não é que Israel está negociando, Israel está sendo obrigado a negociar, porque Israel não está tendo uma vitória militar. Você ocupar uma região, isso não é grande coisa, pessoal, você ocupar uma região. Veja, os americanos ocuparam o Iraque. Enfim, eles tiveram que sair de lá. Os americanos ocuparam o Afeganistão. Saíram corridos de lá, com o rabo entre as pernas. Ocupar uma região não é grande coisa em guerra, não significa vitória na guerra. Está tendo muitas baixas aí de israelenses. A gente não sabe porque, sabe, tem muita desinformação e muita mentira também, né? Muita propaganda dos dois lados, né? Mas o fato aí, vamos voltando então ao nosso assunto principal aqui, que é as relações da China com a Casária. Eu falava que o Império Bizantino tinha fortes interesses ali naquela região do Iêmen, no Mar Vermelho, região do Oriente Médio. Então, por isso também, eles também perseguiam os judeus também por causa desse interesse aí comercial, geopolítico, interesse aí nos negócios, né? Então não era, nem sempre era um interesse de razão religioso, né? Muitas vezes eram razões geopolíticas, né? Resumindo o assunto, então, um grupo muito importante para as rotas da seda daquele período foram os comerciantes judeus, para as rotas da seda chinesas. Inclusive judeus de outras categorias, porque, por exemplo, esses daí são os judeus casares, que eles vão dar também origem aos judeus ashkenazes, né? Você tem outros tipos de judeus, né? Por exemplo, os judeus radanitas, que vinham da cidade de Radan, no Iraque, que também eram excelentes comerciantes. De acordo com o estudioso persa Al-Masud, que é do século X, esses comerciantes judeus na região do Oriente Médio e que também praticavam comércio nas rotas das sedas chinesas, falavam árabe, grego, persa, eslavo, espanhol e franco, ou seja, eles eram de várias regiões, porque ele sempre se adapta a certas ao seu país onde ele se fixa, né? Haviam 4 rotas comerciais radanitas, de judeus radanitas, ligando a Europa à China. O principal e mais ativo corredor atravessava o Oriente Médio e a Europa. Era a Rota da Seda das Estepes, grande parte da qual estava sob a jurisdição da Casária. Então, abram o olho quando se colocar a China de um lado e os judeus sionistas de outro lado. Pode ser que eles estejam jogando, em boa parte, no mesmo time, né? A gente não sabe quais os bilionários chineses que fazem parte aí do grupo do Vanguard, né? O fato é que o globalismo ocidental é simpático à causa chinesa, né? E também é, de certa forma, um fã do socialismo à moda chinesa, né? Que para o Joe Biden é um comunismo, que o Xi Jinping é um ditador e é um comunista. Mas será que a realidade é assim, tão prosaica e tão calcada nos preconceitos aí, nas ideologias da Guerra Fria, né? O fato é que o mundo que a gente vive é complexo, né? E para terminar o vídeo, eu não quero que ele ultrapasse 15 minutos hoje, que o pessoal me pediu para fazer mais curto. Vou apenas dizer que o Oriente Médio está efervescente, né? Vai haver esse acordo aí dos israelitas com os Hamas, não vou falar ramanitas, né? Com o Hamas. Portanto, a gente pode concluir que o Israel não teve avanço nenhum naqueles túneis, né? Que é um tipo de guerra que ele não está preparado para lutar, pelo menos é o que parece aqui são 46, 47 dias de guerra no Oriente Médio. Eu acho muito complicado, para fechar o vídeo, essa questão também do Brasil ficar dando treinamento aí para os Estados Unidos, no Amazonas, enfim.
Eu me coloco contra isso daí, né? Sou civil, sou a favor da população civil, dos interesses do Brasil e dos brasileiros. Eu acho que as nossas Forças Armadas ainda não se deram conta de que elas precisam se preocupar com a defesa do Brasil e criar uma indústria militar feita por brasileiros, com engenheiros físicos e técnicos brasileiros e mão de obra brasileira para criar empregos no Brasil para a própria segurança dos brasileiros. É nisso que eu acredito. Pessoal, é isso. Então, o vídeo de hoje, falei sobre a China e a casárea, por que o Xi Jinping não é um inimigo dos grandes banqueiros sionistas. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, dá um like aí no vídeo. Pessoal, como dizia o comandante Robson, pô, o like é de graça, né? Não paga nada, né? Se gostar, compartilha, avisa um colega, assiste. Ok, pessoal? Então por hoje foi isso daí. Até a próxima. Fiquem com Deus.